Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão, sou formado em Economia e Contabilidade. E nesse vídeo a gente vai explicar especificadamente sobre as falhas do conservadorismo econômico e justamente os seus impactos no nosso cotidiano e no mundo que vivemos hoje. Primeiro nós temos que explicar o que seria o conservadorismo econômico. Conservadorismo econômico nada mais é que uma definição que nós utilizamos para definir políticas protecionistas ou nacionalistas na economia. Normalmente essas políticas envolvem a proteção do mercado interno referente ao mercado externo. A ideia de que produtos muito baratos vindos de determinados países vão destruir a economia interna e tornar o país dependente do comércio com outros países. E justamente esse é o objetivo desse vídeo: desmitificar essas atitudes. Por que desmitificar essas atitudes? Justamente porque é esse tipo de atitude que guiam muitas vezes atitudes conflituosas de um país contra o outro. A busca pelos interesses nacionais ao invés dos interesses internacionais, sobre a visão de que a dependência de um mercado internacional é algum tipo de fraqueza de algum país, o que não é verdade. Muitos países hoje, como nós podemos ver, seja na internet ou através da própria televisão, por notícias, são países ricos, mesmo sendo países pequenos. O que isso significa na realidade? Significa que eles são capazes de gerar muita riqueza em um curto espaço geográfico. Justamente esse curto espaço geográfico indica para a gente que eles não produzem tudo o que eles precisam consumir dentro dos seus respectivos países. Ora, se eu sou muito bom produzindo um determinado produto, por que eu vou produzir outro produto ao qual existe um companheiro, existe um indivíduo que produz ele melhor do que eu? Entendeu? Esse é um questionamento mais básico feito na economia internacional, apesar de ser uma simplificação de diversos fatores. Nós temos muitos consumidores, muitas pessoas demandando diferentes produtos. Entretanto, a economia sempre foi sobre isso. E à medida em que a tecnologia avança, você possui acesso a produtos diferentes vindo de lugares que produzem eles com mais facilidade em lugares muito longínquos, onde às vezes até mesmo o custo de transporte para esses lugares se torna melhor do que a produção em um local mais próximo. Isso quer dizer que existem países que vão produzir determinados produtos melhor do que outros. Um exemplo mais claro disso, que a gente pode ter essa percepção, era a própria motivação dos portugueses referente às navegações e à descoberta, por exemplo, do Brasil. Eles iam pegar alguns produtos e especiarias na Índia. Quando eles descobrem a existência do pau-brasil justamente aqui na nossa terra, eles veem isso como uma possibilidade de exportar esse produto do Brasil e importar esse produto para Portugal. Ah, mas lá era uma colônia, mas a Índia não era colônia de Portugal. Ou seja, tamanho era a importância do comércio internacional para adquirir especiarias que os países não tinham capacidade de produzir sozinhos. Ah, mas o nosso país é rico em ferro, mas a gente prefere comprar um produto que tenha ferro vindo de outro lugar. Isso é verdade. Isso carece justamente de desenvolvimento na nossa parte industrial. Só que não é colocando barreiras alfandegárias, barreiras tributárias dentro do comércio exterior que a gente vai conseguir desenvolver uma indústria própria. Na realidade, isso é um incentivo perverso. Por que é um incentivo perverso? O que seria esse incentivo perverso? Eu explico claramente, porque é assim que funcionam os impostos como incentivos à indústria hoje em dia. Você cria um imposto ao comércio exterior, ou seja, eu vou pegar um exemplo mais claro, o aço, que está muito sendo falado nos Estados Unidos, é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo. O aço que vem de fora do meu país é mais barato do que eu produzo aqui dentro. Então, para que as empresas aqui dentro não quebrem, eu taxo lá de fora. Ora, sabe quem vai sofrer com essa situação? As pessoas. As pessoas do país, os consumidores do país, vão pagar o pato, vão pagar esse
custo mais alto para sustentar empregos e grandes empresários aqui de dentro. Entendeu? Ou seja, é dinheiro saindo do contribuinte, do mais pobre, para sustentar os mais ricos. Isso é um incentivo perverso. Por que é um incentivo perverso? Justamente por causa dessa situação e mais. A ideia de que o sofrimento do povo em não conseguir comprar o produto lá fora vai incentivar ele a produzir esse produto aqui dentro e baratear ele cada vez mais. Ou seja, uma forma de criar um incentivo à produção interna do país, aumentando os custos da externa. É tirar do povo para que o povo se vire e arrume um jeito. Entendeu? É esse o incentivo. É justamente esse o propósito. É o exemplo da política industrial. Tributamos tudo que é industrial lá fora para que a indústria aqui dentro possa produzir a mesma coisa mais caro, mas que ao longo do tempo ele se torne mais eficiente e consiga produzir a mesma coisa mais barata. Ou seja, todo mundo que vive hoje paga o pato sobre uma possibilidade de um crescimento de eficiência futura. Entendeu? Ou seja, justamente esse tipo de medida de conservadorismo econômico cria uma espécie de estado de tensão perpétuo. Por que um estado de tensão perpétuo? Primeiro, é uma tensão econômica. As empresas de dentro não são capazes de se sustentar frente ao mercado internacional. Ou seja, elas não são eficientes e quem paga o preço disso é o povo, que vai comer, vai obter esses produtos muito mais caros. Por quê? Porque senão essas empresas quebram. E aí, se as empresas quebrarem, esses empresários ficam desempregados e, consequentemente, os trabalhadores também perdem seus empregos. E aí, para sustentar empregos de centenas de trabalhadores e umas dezenas de empresários, milhões de pessoas pagam. Entendeu agora? Por que um incentivo perverso? A sustentação desses empregos e desses empresários, eles vêm ao custo de todo o resto da população consumir esses produtos mais caros. E, justamente por isso, várias políticas protecionistas e nacionalistas partem de um outro pressuposto, que é a interferência do Estado. Ou seja, o Estado vai interferir não apenas na definição desses impostos, como ele vai criar incentivos a essas indústrias nacionais. E aí isso cria situações onde essas indústrias, essas empresas não são competitivas, vivem em um sistema protegido, quase como um oligopólio, entendeu? Um pequeno grupo de empresas, e eles nunca vão conseguir ser eficientes referente à população lá fora. Por quê? Porque muitas vezes essas empresas têm que, além de sustentar os custos de sua produção, tem que sustentar o custo do próprio Estado que cria esses incentivos. E aí, eles sabem que se tirar esses incentivos, eles nunca vão ser competitivos igual lá fora. Porque o Estado dentro incorre em uma carga tributária tão grande para sustentar os subsídios deles, que se eles forem colocar na mesma situação das outras empresas internas, esse valor de imposto é tão grande que eles não conseguem ser competitivos com as empresas de fora. Ou seja, são empresas sustentadas pelo Estado. Empresas que não são efetivadas, não possuem eficiência, e que no final o Estado banca para que elas não cessem as atividades. É quase como um emprego de servidor público numa escala empresarial gigante. Entendeu? E por que eu estou fazendo esse disclaimer? Justamente por causa de políticas criadas durante governos do Bolsonaro, durante governos do Lula e, consequentemente, também durante o governo do Trump nos Estados Unidos. A taxação de produtos que são baratos demais nos Estados Unidos e que estão destruindo a indústria nacional. Ora, se a indústria nacional é destruída por produtos de fora, e considerando que a intervenção do Estado ela está sendo menor do que a dos países que estão exportando esses produtos, então o seu país, desde o início, não era para estar fazendo esses produtos. Não era para que esse determinado país
que não é eficiente nesse assunto esteja usando de sua energia, da sua mão de obra, para poder se tornar eficiente naquilo que ele não é. Ou seja, essa mão de obra deveria ser utilizada em coisas que aquele país é eficiente, ou para desenvolver eficiência. Justamente o ato de desenvolver eficiência é gastar recursos em coisas que você não é eficiente. Isso é um fato. Mas essa criação de eficiência não pode vir com o intuito de denegrir ou diminuir a eficiência daqueles que são eficientes. Compreendem onde eu quero chegar? Justamente porque você cria esse incentivo perverso contra a eficiência. E qual é a antítese? O oposto a esse conservadorismo econômico? É o liberalismo econômico. É a liberdade na economia. É quem é eficiente se torne eficiente e, portanto, assuma o seu papel como ser mais eficiente dentro do comércio internacional, enquanto eu, na minha busca pela eficiência, vou investir naquilo que eu sei que nenhum outro faz, ou que, se fizer, eu sou tão eficiente quanto. Entendeu? Isso significa que nós não devemos botar tecnologia porque há países mais eficientes em tecnologia? Nada disso. É importante o desenvolvimento de todos os tipos de área, justamente para o descobrimento daquilo que nós podemos utilizar de eficiente. Um país, uma Alemanha da vida, países extremamente desenvolvidos não conseguem produzir tudo que eles consomem lá dentro. Eles vão se focar em produzir uma coisa e gerar riqueza para que o país consiga adquirir as outras. E esse é o propósito de um comércio internacional, e não interferir em outros países com o propósito de diminuir a eficiência deles para dentro do meu país. Isso cria um processo, um estado de tensão perpétua, justamente por causa disso. Aquele país vai perder um parceiro comercial e vai passar a vender menos, e o seu país por dentro vai ter que passar a comprar mais caro. E aí você cria um processo de tensão interno e externo com aquele parceiro comercial que agora está sendo taxado por você. E aí você joga esse cara para comercializar outros produtos com outras pessoas, diminuindo a eficiência de outros produtos que às vezes nem tem ligação com aquele que você queria taxar. É o caso, por exemplo, do caso, eu vou dar um exemplo do Brasil, que é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, e que poderá reforçar esse tipo de posição com a China, que é justamente um inimigo político dos Estados Unidos. Ou seja, você joga os seus aliados no berço dos seus inimigos ou de outras pessoas. Entendeu? E é um processo que acaba afetando todo mundo. Porque aí outros países acabam diminuindo a sua produção, porque não vão querer mais assumir essa demanda. Consequentemente, o aço fica mais caro para todo mundo. Entendeu? Eu estou dando um exemplo do aço, mas existem outros produtos que sofrem esse tipo de barreira em comércios internacionais com outros países. Entendeu? Então, a antítese disso é o liberalismo econômico. É os países se focarem naquilo que eles são melhores e justamente pararem de denegrir os produtos que eles são ineficientes. Passarem a aceitar esses produtos. Justamente porque essa ideia, essa falácia de que para que um país seja rico é necessário uma balança comercial favorável, isso já se quebrou há muito tempo. Justamente porque o PIB ele é feito sobre uma somatória de outros fatores. E alguns países nem usam essa medida. Entendeu? Então, as importações e exportações é um dos fatores. Mas nessa busca incessante de governos com o intuito de fortalecer os seus respectivos países e minar nesse processo cada vez mais esse déficit de balança comercial ou elevar o seu superávit, eles utilizam como combustível desse aumento, desse crescimento, as relações internacionais desses países. Então, basicamente, esse era o objetivo desse vídeo. Era explicitar essa falha do conservadorismo econômico para despertar em você um senso crítico. Que senso crítico é esse? É pensar antes de definir as medidas econômicas como esquerda e direita. Às vezes a direita e a esquerda irão defender princípios econômicos muito semelhantes.
como é o caso do protecionismo com as importações da China vindo do Lula e o protecionismo com o aço vindo de outros países pelos Estados Unidos. Justamente por isso, ao entender dessa falha, você possa pesquisar um pouco mais por si próprio. Se você quer defender esse tipo de protecionismo, ou se você deseja, que é o meu caso e o caso dos objetivos do vídeo desse canal, defender o liberalismo e o livre comércio entre os agentes. Então, basicamente, era esse o vídeo, despertar o seu senso crítico, despertar a sua visão para algo além da definição política de esquerda e direita e você perceber que existem outros fatores econômicos. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um vídeo.